Olá, bem-vindo à nossa sabatina do Barão. Eu escolhi duas perguntas em um texto da prova de 2020 e 2021, né? Então, eu preparei material, então faz o download para acompanhar. Pode tentar fazer as respostas, responder antes, se você não já o fez, ou relembrar daquelas coisas que você fez naquela prova, se você realmente fez aquela prova naquela época. Então, vamos em frente. Ok, esse é o texto, né? Isso não é pergunta, é só para mostrar o texto. Texto 4 da prova tipo A, que era daquela prova em 2020-21, né? E peguei duas perguntas, question 35 e question 37. Então, vamos lá para question 35. E você tinha que marcar C para correto ou E para errado. A primeira item, né, dessa pergunta, the author states that the COVID-19 pandemic has interrupted diplomatic discussions and the globe. A resposta está errada. E está na parte mais ou menos linha 6 ou 7. Então vamos lá, as palavras-chave da pergunta, né? Então, interrupted é uma palavra muito importante aqui, porque interrupted, a ideia de que deu uma parada nas discussões diplomáticas. E se vê aqui no texto, fala sobre a impossibilidade de encontrar face-to-face, frente a frente, pessoalmente, dado essa questão de confinamento, distanciamento social, e outras medidas de saúde, mas isso demandou, ou requisitou, ou pediu uma transformação de dia para noite, ou de noite para dia, do negócio de diplomacia como a gente conhece. Não é uma questão de interromper, né? As discussões não foram interrompidas, mudou. Então, daí na próxima parte, linha 7, fala sobre technological platforms have made it possible. Então, a ideia de que é uma transformação, não uma interrupção. Então, a palavra-chave da pergunta é interrupted, e a palavra-chave do texto é transformation, e daí explica a transformation de face-to-face, na linha 4, para technological platforms, na linha 7. Então, tem que tomar cuidado, porque você pode falar, realmente interrompeu enquanto estava fazendo essa transformação. O texto não fala isso. A gente pode até entender que isso realmente aconteceu, mas o texto não explicitamente fala, olha, rompeu com as discussões enquanto colocou, enquanto as plataformas foram instaladas e tudo mais, e daí retomou. Não fala isso. Pode ser que tenha sido assim, mas o texto simplesmente fala que houve uma transformação e não uma interrupção. Cuidado com as inferências que a gente faz baseado no texto. Vamos para o próximo, que é item 2, né? According to the text, the current viral outbreak. Outbreak é uma palavra muito boa para a gente conhecer. Outbreak é realmente um surto de alguma coisa. An outbreak. Pode ser até de pessoas, an outbreak. Vem do phrasal verb break out, né? E criou-se o substantivo outbreak, que é um surto. Esse surto viral atual, o atual surto viral, has sped up the move towards small groups of diplomats holding their meetings online, but not large ones. Então, a resposta está errada. Antes de ir por texto, eu só quero dar uma olhada nessas palavras grifadas em verde. Então, has sped up é o present perfect, é a estrutura present perfect, do verbo speed e do phrasal verb speed up. Speed up é acelerar. Agora, você pode falar, mas qual a diferença de speed e speed up? Speed up é simplesmente um jeito um pouco mais enfático, diria até um pouco mais coloquial de falar speed. Que speed é velocidade. O verbo to speed é andar rápido. Speed up é acelerar. Essas diferenças sutis
aparecem quando você tem esses phrasal verbs. Up, o particípio, ou a preposição up, adicionada a um verbo, ele simplesmente dá uma enfatizada no sentido da palavra. Então aqui, speed up é acelerar, sped é o particípio usado no tempo verbal present perfect. Small groups of diplomats, isso é chave para nossa resposta, e not large ones. Ones aqui é uma palavra que se refere aos grupos, né? Não é ideal você usar isso na sua própria escrita, mas vai encontrar nos textos. Eu acho uma palavra pobre, poderia ter colocado um sinônimo para grupos. Small groups of diplomats, but not large. Eu também não gosto de repetir a palavra group. Estou tentando achar um sinônimo. Small groups of diplomats, but not large congregations. Não parece tão religioso, né? But not large agglomerations. Parece meio corporativo demais. Mas tem algumas opções, mas ones eu acho pobre na escrita. Vamos lá para o texto, linha 11 e 12. Peguei um trecho aqui um pouco maior, né? Mas você vê que a parte verde na linha 11. Representatives from larger and smaller declarations. Então, junta larger and smaller. Não separa, como a pergunta sugere, né? Have gathered in front of their screens and found themselves negotiating. Então, não faz assim uma separação dos grupos pequenos e os grupos maiores. O texto original não faz isso. Tá aí, continuando no texto original, linha 12, they've gathered in front of their screens and found themselves negotiating. Então, se juntaram na frente de suas telas e se encontraram negociando ou repararam que estavam negociando num meio ambiente, num ambiente novo, completamente novo, que está evoluindo numa velocidade rápida. Então, aqui você vê que tem uma mudança rápida na pergunta, fala que o surto acelerou essa mudança, né? Não diz que o ambiente está evoluindo rápido, mas pode ser interpretado dessa forma, mas o importante aqui é que não separa os grupos pequenos dos grupos grandes. No texto original, ele junta representatives from larger and smaller delegations. Não separa e fala, os pequenos tinham outra situação dos grupos grandes. Então, é de errado. Tem que prestar atenção nessas coisas. E essas coisas de has sped up, evolving at a very rapid pace, essa comparação você tem que ver, porque eu acho que na pergunta está falando que o surto acelerou a mudança para certas coisas. E no texto, eu acho que ele está falando que o ambiente está evoluindo rápido. Dá para comparar, mas eu acho que são duas coisas diferentes. Portanto, é de errado. E tem uma estrutura aqui que eu achei importante no texto original. They have found themselves negotiating. É um jeito eloquente de falar que não foi exatamente planejado, né? Foi uma coisa que meio aconteceu. Tinha que acontecer e aconteceu. Não diz que eles realmente fizeram isso com um plano pronto e tal. You find yourself doing something. I found myself doing something. É assim, acabei fazendo tal coisa, mas não foi planejado. Então, uma estrutura interessante a saber essa sutileza da diferença, da intenção aí. To find yourself doing something é um reflexivo em inglês, né? To find yourself doing. Essa collocation, find, pronome reflexivo e o gerúndio, diz que você acaba fazendo uma coisa, mas não foi planejado. Vamos para o próximo. Número 3. The author asserts that a major challenge, então ele afirma que um desafio grande for diplomats now,
para os diplomatas agora, is the timing of negotiations, é o tempo, realmente o agendamento das negociações, in relation to their ability to receive quality information, em relação à sua habilidade de receber informações de qualidade, from a variety of stakeholders, de uma seleção, de uma variedade de interessados. Então, a gente foi para C de correto. Da linha 14 a 21, você vê um trecho grande aqui, marquei em cores diferentes, não sei porquê, eu estava me sentindo meio arco-íris nesse dia. Então vamos lá, da linha 14, sometimes delegates do not have the possibility of consulting with their capital-based experts as the negotiation period gets shortened. Então, esse negotiation period fala de tempo. É um tempo de negociação. Então, nós temos o timing of negotiations, não é simplesmente o agendamento, mas a duração das negociações também tem a ver com tempo. Então, aí temos uma referência que bate com a pergunta. Então, é um desafio. O desafio para os diplomatas agora é esse agendamento de negociações. Então, aqui eles não têm a possibilidade de consultar, porque o período de negociação, o tempo de negociação, se abreviou, ficou menor, gets shortened. Né? Então, me parece que tá legal isso aí. C de correto, parece que está certo. Daí, continuando na linha 17, na parte azul, different time zones, timing of negotiations, da pergunta. Então, bate de novo. Aqui estamos falando de fuso horário, que eu gosto de chamar de confuso horário, porque eu estou aqui na Austrália 13 horas na sua frente. Sim, eu estou no futuro. Por enquanto está tudo bem, mas quem sabe eu volto a falar com vocês para avisar que não está bem. Mas esse confuso horário é um problema, é um desafio para os diplomatas, different time zones. Não é só agendamento, mas também agendamento em fuso horários diferentes. E, continuando na linha 17, the lack of systems that may provide for simultaneous interpretation have hindered the participation of technical experts. Então, esses problemas, né? Falta de sistemas, fuso horários diferentes, have hindered. So, hindered é uma palavra que significa atrapalhar. Né? Atrapalhar, ou bagunçar, ou desafiar, ou eu acho que é atrapalhar a melhor tradução, pessoalmente. A participação, então, atrapalhou a participação desses peritos técnicos, acadêmicos e a sociedade civil. Então, daí se vê uma variedade de interessados, né? Os peritos técnicos, os peritos acadêmicos, a sociedade civil, o setor privado e outros representantes. Então, nós temos aí esse problema. Se eles não estão participando, os diplomatas não estão recebendo informações de qualidade, porque não estão conseguindo contato com as pessoas importantes, as pessoas chaves. Então, sim, essas são as duas partes do problema para diplomatas agora. Esse problema de tempo, seja fuso horário ou o tempo, o período, a duração da negociação, e também esse problema de receber informações de qualidade de várias pessoas. Então, daí você vê na parte verde e a parte azul, aí responde tranquilamente essa pergunta C de correto. Stakeholders é uma palavra importante você saber. Stakeholders não são shareholders. Shareholders são cotistas ou acionistas. Até no mundo de finanças, eles falam, não. Quota holders are different to shareholders. Isso depende da estrutura do negócio, né? Mas quota holders and shareholders são acionistas. Eles têm um investimento financeiro, um interesse financeiro em algum negócio. Stakeholders são pessoas interessadas. Então, pode ser simplesmente que você tem uma fábrica e as pessoas que moram em volta dessa fábrica, que vão ser afetados pela essa fábrica, se tiver poluição, mais trânsito, emprego, desemprego, eles são stakeholders, porque eles estão envolvidos de alguma forma, seja por vontade própria ou
pelo caso, né? Pelas circunstâncias, vamos dizer. São stakeholders, aqueles que estão envolvidos de alguma forma. E aqui fala de vários stakeholders, as pessoas da sociedade, o setor privado que tem interesse financeiro, os peritos técnicos que estão oferecendo um serviço, os peritos acadêmicos que querem dados para fazer estudos. Então, várias pessoas que têm interesses de formas diferentes, nem sempre financeiros. Se interesse é financeiro, seria shareholder ou talvez quota holder, que são pessoas que têm ações ou cotas no negócio. Então, seja correto e várias ideias para estudar. Vamos para o próximo. Número 4. The information presented in the text indicates that the size of the diplomatic corps in many developing countries is one element influencing their overall online presence. Vamos lá. A informação apresentada no texto indica que o tamanho dos grupos, as entidades diplomáticas em muitos países em desenvolvimento, que antigamente era subdesenvolvidos, mas agora é em desenvolvimento, é um dos elementos que influencia nessa presença online em geral, né? Overall aqui é em geral, que influencia em geral na presença online. A gente colocou sede correto, então vamos lá para linhas 23 a 27. Demonstra aqui que estão underrepresented in virtual gatherings. Virtual gatherings encontros, gatherings nesse caso encontros virtuais, que é uma presença online. Uma presença online está batendo com o texto na pergunta. Underrepresented quer dizer que não estão com bastante representatividade nesses encontros. Então, tem menos envolvimento. Continuando na linha 24. Not only are governments focused on tackling the pandemic back home, os governos não estão somente focados em controlar ou lidar, tackling nesse caso é lidar ou controlar ou tratar-se da pandemia em casa ou nos seus países, mas também o acesso não efetivo à tecnologia e o número de pessoas realmente negativamente impactou nesse engajamento, nesse envolvimento, nesse universo digital. Então, nós temos aí a questão de falta de representatividade, quer dizer, o tamanho dos grupos diplomáticos, e o problema de acesso à tecnologia e o número de pessoas, mais uma vez, o tamanho dos grupos no mundo digital, que é o online presence. Então, esse texto inteirinho realmente responde esse número 4, fala sobre tamanho e também a presença virtual. Vamos lá para a próxima pergunta, que é question 37. Então, question 37 tem um outro texto, né? Que foi o segundo texto de inglês, o texto 5 na prova, porque tinha outras matérias antes na prova. Tipo A, lembre que eu estou usando tipo A, se você tem acesso aos espelhos da prova daquela época. E esse é o início do texto que vai ser utilizado para responder question 37. Eu vou deixar eu acho que eu deixo isso na página e só levanta a pergunta, porque a resposta está ali logo no início dessa parte do texto, que é um texto bem menor, né? Então vamos lá. The word very in line 3 is synonymous with extremely. A gente colocou de errado. Very é uma palavra que a gente não dá muita importância, né? É tão fácil, muito, né? É muito, mas nem sempre tem esse significado. Tem outro significado, principalmente nesse texto. Então vamos lá. Modern diplomacy, a diplomacia moderna,
está atualmente passando por mudanças fundamentais. Experiencing aqui está passando por, né? Mudanças fundamentais numa velocidade nunca visto antes, ou inédita, né? Unprecedented, inédita, at an unprecedented rate, que afetam o caráter, a natureza própria da diplomacia. Aqui, very vem antes de um substantivo. Very, normalmente, quando tem essa ideia de muito, vem antes de um adjetivo. Oh, it's very nice, citando Borá, né? Borá, oh, very nice, com aquele sotaque de, eu nunca sei, não é Uzbequistão, Cazaquistão, eu acho que ele tem esse sotaque, né? Very nice, ele fala. Então, nice é um adjetivo e very vem como, normalmente, o que a gente chama de advérbio de intensificação, ou intensificador, né? Very nice. It's not just nice, it's very nice. Mas aqui vem antes de um substantivo. Character é um substantivo. É importante saber a gramática nessas horas, realmente demonstra, essa pergunta demonstra a importância de saber a gramática, né? The very character. Então, the very character é a natureza exata, a própria natureza da diplomacia. Então, própria, para mim, me parece a melhor tradução, que não tem a ideia de extremely, porque extremely também é um desses advérbios de intensificação. It's extremely hot. Você está no Rio de Janeiro, dia 2 de janeiro. It's extremely hot, né? Você está intensificando o adjetivo hot, né? É eu acho que brasileiro não fala extremamente quente, fala tá muito quente, né? Tá quente pacas, tá quente pra caramba. Então, esse pra caramba é um intensificador que enfatiza, intensifica esse calor, né? Então, aqui, antes de um substantivo, very tem a ideia de exato, preciso ou próprio, nesse caso. Então, não é essa ideia. Então, bom saber que very tem esse segundo significado, né? Importante saber, se você tiver very, normalmente você vai ter o artigo the e não a. A character é um caráter ou uma natureza qualquer. The very character é a caráter ou a natureza própria, né? A própria natureza. Então, normalmente, quando se usa very com essa ideia de própria ou próprio, vem com artigo definido, que é the, e não o artigo indefinido, que é a ou an. Então, bom saber. Vamos para o segundo item da pergunta 35. Segundo item, também é do início do texto, na linha 5. The expression of no great concern in line 5 carries the notion of having little importance. E aí está de novo, mesmo parte do texto, isso vê lá na linha 5, a ideia de o texto grifado, né? Então, linha 4, affect aspects of domestic and international politics that were once, eu acho que é, of no great concern to diplomacy. Que uma vez no passado, esse once fala em algum momento do passado, né? Que lá atrás, em algum momento, tinha pouca importância para a diplomacia. Essa expressão tem essa ideia de ter pouca importância, of no great concern. Se você traduzir ipsis literis, você pode se enganar e falar, of no great concern é nenhuma preocupação, mas não é isso. O contexto do texto fala assim, esses aspectos da política internacional e doméstica, lá atrás, não eram importantes na diplomacia. E agora, esses aspectos estão sendo afetados, estão realmente sofrendo mudanças.
não eram de grande importância, mas agora estão se tornando algo importante. Então, cuidado com a tradução literal aqui. Preocupação, até caberia preocupação, mas eu tenho essa diferença sutil de preocupação com importância. Preocupação dá a ideia de que as pessoas estavam preocupadas, né? Estavam worrying about it. Já concern é não prestar atenção. Então, prestar atenção porque é importante ou no great concern, não prestavam atenção porque não era importante. Ok, então esse é na linha 5. Eles usam in line 5, eu prefiro usar on line 5. Não sei porque eles usam em todas as provas do Rio Branco, eles usam in line e o correto em inglês é online. Mas eu acho que já é tarde demais para mudar isso. Então vamos lá para o terceiro item da pergunta 37. In lines, on lines 12 e 13. If one were to remove the phrase as well as the interchange between government and other domestic actors, the sentence that contained it would no longer make sense. Então a resposta está de errado. Então isso vai demorar um pouquinho porque tem que mostrar certas coisas. Então aqui está o texto e é complicado porque é um período gigantesco. Eu separo usando o ponto e vírgula na linha 11 depois da palavra platforms. Tá vendo que está marcado em azul na tela. E o outro ponto e vírgula está na linha 15. Você vê marcado em azul, lá embaixo, antes da palavra and e depois da palavra effectively. Essa parte é vamos chamar isso de um período. Né? E temos aqui várias separações, muita pontuação aqui, muito fácil de se enganar. Né? Então vamos lá. Em vermelho está o sujeito. The way that, pode ficar ou não, tanto faz. The way exchange between states. The way that exchange between states. O jeito das trocas entre estados, né, entre países, se preferir, entre nações, se preferir também. O jeito que a troca entre nações e o verbo está no azul. Progresses. Né? O jeito que a troca entre nações progride, né, está influenciando a habilidade da diplomacia a agir legitimamente e efetivamente. Em português fala legítima e efetivamente. Então, o sujeito, aquela coisa de sujeito, verbo, objeto e advérbio. Então, sujeito é the way that exchange between states, o jeito que a troca entre os estados progride, está influenciando, is influencing, esse é o verbo do período. O verbo do sujeito composto é progresses. Aí é verbo, né? Esse tipo de frase, esse período, você não deveria produzir porque dá para ver como fica confuso pra caramba. O sujeito, the way exchange between states progresses, esse é o completo, o sujeito, o progresses é o verbo da troca, ou do jeito, né? Do jeito que progride, está influenciando. Daí está o verbo principal, is influencing. E a parte em verde, que é a parte da pergunta, né? A pergunta fala assim, dá para tirar? Dá para tirar isso, mas se tirar, vai estragar o período. Não é verdade, porque eu acabei de fazer isso. Toda a minha explicação foi tirando essa parte verde. Nem citei a parte verde, e se vê que eu tirei desde a vírgula, depois dos states, até a vírgula, depois de actors. Eu tirei em toda a minha explicação, nem citei. E se vê que funciona. O jeito que a troca entre os states, as nações, progride, está influenciando a habilidade da diplomacia de agir legítima e efetivamente. Vê que não faz sentido. Sim, faz sentido sim. Portanto,
a pergunta está errada. Would no longer make sense? Não, não, não. Faz sentido sim. Isso que se chama de parenthetical remark. Em português, eu acho que se chamaria de explicativa. Embora não seja, não tenha esse tom de aditivo, né? Esse significado, na verdade, é um sintagma. A gente fala... é sintagma? Não é sintagma, porque sintagma é menor. É uma frase, em português acho que é adicional, né? Que é as well as. Seria uma coordenada, talvez. Uma coordenada, uma frase, uma período, uma parte coordenada. Não sei exatamente que coordenada, talvez o professor de português possa ajudar nesse caso. Mas essa vírgula antes de as well as significa que eu estou dando informações a mais. O fato de estar entre vírgulas me demonstra que é adicional, mas não tão necessário. Eu quero te dar mais, né? O jeito que a troca entre os estados, bem como a troca, essa interchange seria uma troca, né? Uma troca entre governo e outros atores domésticos, né? Progride. Né? Então, essa parte em verde é explicativa, é tirável. Né? Portanto, parenthetical remark é de errado, o período sobreviveria. Anota na pergunta o uso das vírgulas. As vírgulas entre as aspas, né, fazem parte do período do texto original. Né? E a vírgula depois da aspa, na pergunta, estou falando dentro da pergunta, né? E a vírgula depois da aspa, na verdade, está separando toda aquela parte adverbial que vem antes do período principal. O período principal da pergunta é the sentence that contained it would no longer make sense if one were to remove the phrase blá, 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 blá. Essa seria a ordem natural. Então, a vírgula depois das aspas está ali por causa do formato da pergunta, mas as vírgulas entre as aspas vêm do texto original. Então, vamos lá para o último item da pergunta 37. Linha 16. The pronoun they refers to attributes. A gente deu de errado e aqui está a parte do texto original e a continuação daquele período gigantesco. Então, eu vou pegar a partir do ponto e vírgula na linha 15, né, e ler a partir daí. E até que, enfim, finalmente, os diplomatas em si não precisam, é presente, né? Do not é presente. Não precisam necessariamente dos mesmos atributos, dos mesmos qualidades, das mesmas habilidades, talvez, como precisavam anteriormente. Esse did se refere ao verbo need. Precisavam, no passado, de qualidades, atributos e qualidade, acho que é isso, qualidade eu acho que é melhor, no passado, e não precisam desses mesmos atributos agora. Então, they did se refere ao verbo need, que está no presente, mas está falando antes era assim. Presente e agora. They previously did. They se refere aos diplomatas e não aos attributes ou qualidades. Você vê aqui, they previously did é o que a gente chama de... é um verbo auxiliar, fazendo uma comparação entre o presente e o passado. E o verbo, a palavra que está fazendo essa comparação é as. Né? Eu não sou tão feliz como eu era. Né? I'm not as happy as I was. Né? I'm not as happy as I was. Então, essa as faz uma comparação entre presente e passado, nesse contexto, dessa estrutura. E they previously did compara o que os diplomatas precisavam e o que precisam ou não precisam hoje.
Então dá para ver que não tem nada a ver com os atributos, fala sobre as pessoas. E por hoje é só, para a nossa sabatina do Barão. Espero que tenha ajudado a decifrar as perguntas e a linguagem das perguntas. Sempre bom rever provas antigas para lembrar dos truquezinhos, aquelas coisas de prova, né? Boa sorte nas provas e a gente se vê por aí.